Vamos continuar a falar ainda esta semana sobre parábolas e vamos, durante algumas semanas mais, ainda que algumas vezes se possa intercalar para não se estar sempre a falar das parábolas, de vez em quando podemos falar de outros temas. Irei falar também, se Deus quiser, de outros temas diferentes. Mas continuando, a semana passada falámos da parábola do semeador e eu expliquei que havia... ela estava inserida numa série de parábolas, falavam sobre sementes, que é a do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola também da mostarda. E mais parábolas, porque na realidade é uma série de 7 parábolas que Jesus falou, seguidas, sendo que 4 foram para a multidão e 3 para os seus discípulos. Depois nós iremos estar a falar acerca delas também. Esta parábola do joio e do trigo fala acerca da existência do bem e do mal. E da realidade bem definida e definitiva da diferença entre as duas realidades, entre o bem e o mal. Ela está registrada no Evangelho de Mateus, nos versículos 24 a 30, do capítulo 13, e depois, logo mais à frente, 6 versículos à frente, a explicação da mesma parábola. Então, nesta manhã, eu gostaria de meditar convosco acerca desta parábola e de alguns ensinos que ela tem para as nossas vidas e gostava que meditássemos então nela. Vamos ler a primeira passagem, Mateus 13, 24 a 30, diz assim a palavra do Senhor: propôs depois outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeastes tu no campo boa semente? Porque tem então joio. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer, ambos juntos, até à ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atirai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém. Oremos. Senhor, nesta manhã eu peço que possas abençoar as nossas vidas com a tua palavra, que ela seja verdadeira semente nos nossos corações e que possa frutificar para nos ajudar a viver os teus propósitos, a viver, Senhor, de forma que tu te agrades de nós, nesta vida que nós vivemos a cada dia, e também, Senhor, que ela produza frutos para a vida inteira. Abençoa-nos, dá-nos um coração sensível, ouvido para ouvir, e que a tua palavra seja glorificada assim nas nossas vidas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então, o contexto desta parábola, como eu já disse, ela acontece numa série de 7 parábolas, onde 3 falam acerca de semente e que são dirigidas à multidão. Parece ser que Jesus sai de alguma casa perto do mar da Galileia e senta-se à margem do mar da Galileia a ensinar. E pelo contexto nós percebemos que a multidão era tanta que seguia Jesus, que ele teve a necessidade de subir para cima de um barco, enquanto a multidão escutava à margem do lago da Galileia os seus ensinos. E Jesus, ao ensinar estas parábolas, falou então 3 acerca da semente, o semeador, o joio, o trigo e o grão de mostarda, e uma que foi acerca do fermento. As 3 últimas parábolas encontradas nesta série falam, e estas foram em particular aos discípulos, o tesouro escondido, a parábola de grande valor e a rede. Estas 2 parábolas que eu falei semana passada e a de hoje são parábolas muito semelhantes. Elas falam em alguns aspectos. Elas falam acerca de semear,
falam acerca de sementes, falam acerca de frutificar. E embora elas possuam certas semelhanças, também têm algumas coisas que não têm a ver uma com a outra. Diferenças significativas. Enquanto a do semeador só há um tipo de semente, diz que o semeador saiu e lançou uma semente. Nós vimos que a semente é boa, e era boa, mas produziu efeitos diferentes segundo o campo ou segundo o lugar onde ela caía. Não é? Então, era só uma semente feita por um único semeador, mas o lugar onde ela caía e da forma como ela era recebida nos diferentes solos, assim ela produzia fruto. Além disso, vemos que aparece numa das explicações de Jesus, aparece um maligno que arranca uma semente e a rouba, não é? E nesse sentido há semelhanças. Mas nesta parábola que hoje lemos, do joio e do trigo, já não há apenas uma semente, mas há dois tipos de semente. Há na mesma um semeador, há na mesma um maligno que faz alguma coisa, enquanto no semeador ele rouba a semente. Nesta parábola parece ser que esse homem semeia um tipo de semente, ou esse maligno, de alguma forma, que é dito na parábola como o inimigo, semeia outro tipo de semente. Então há dois tipos de semente que vão produzir dois tipos de frutos diferentes. A ênfase posta no semeador, nesta parábola, é sobretudo a forma em como ele trata a realidade de haver naquele campo, ou no campo, que é o mundo, dois tipos de semente. Uma ruim, má, e uma boa. Então o inimigo aparece, neste caso, sendo responsável por plantar más sementes no meio das boas sementes. Isto é o contexto da parábola, aquilo que o Senhor Jesus está a falar. E a explicação na mesma encontra-se a seguir nos versículos 36 adiante. E diz assim: Jesus, tendo despedido a multidão foi para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola de joio do campo. E ele respondeu e disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-á na fornalha de fogo, onde haverá ali pranto e ranger de dentes. E então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, o próprio Jesus, explica a parábola do joio e do trigo. E se nós lermos a parábola e depois a explicação, talvez pensássemos que não era preciso dizer mais nada acerca destas parábolas. Sabemos que há bom e mau no próprio reino, no mundo, na igreja, na sociedade, em todos os lugares, e que virá um dia os anjos do Senhor, naquele dia, no fim do mundo, no fim dos tempos, para recolher todos, e aqueles que praticam iniquidade e maldade irão para o fogo eterno, onde diz que há ranger de dentes, e sofrimento, e pranto, e os justos irão resplandecer no reino de Deus para todos sempre. Ok, explicada a parábola, fechamos a Bíblia, até amanhã, se Deus quiser, vamos embora. O grande problema é que a interpretação da parábola cria vários problemas para a nossa vivência atual. Os discípulos não tinham entendido muito bem e por isso pediam a Jesus que lhes explicasse aquilo que significava esta parábola. E o objetivo de Jesus parece ser, ao ensinar esta parábola e ao falar àqueles que estavam a escutá-la e depois explicá-la em privado aos seus discípulos, era que há um contraste de comportamento sempre entre dois tipos de pessoas. Aquelas que deixam
Satanás as influencie e aquelas que são influenciadas por Deus. No entanto, há muita dificuldade em conseguir discernir as duas. E por isso, a diferença, Jesus escolhe esta parábola para dizer às pessoas que há justos e injustos, mas que é muito difícil nós conseguirmos perceber os dois. Isto é um joio. Esta fotografia que está ali é um joio. E isto é um trigo. Na realidade, quando as duas estão misturadas, é muito difícil perceber a diferença entre as duas. Muito difícil. Então o joio da qual Jesus fala nesta parábola está misturado com o trigo. E Jesus quer realçar aos seus discípulos que precisam de ter cuidado no sentido de não conseguirem às vezes diferenciar no meio do campo, no meio do reino, no meio da igreja, no meio do mundo, aquilo que é trigo e aquilo que é joio. Isto é o joio. Esta planta chama-se Lolium temelentum, em latim. Esta erva, na realidade, é muito diferente do trigo nos seus efeitos, mas é muito parecida no seu aspecto. Esta erva é uma praga comum em muitas lavouras de trigo. E nos seus primeiros estágios, meses em que ela está a crescer, quando ainda está em folhas, ela é muito semelhante, muitíssimo semelhante ao trigo, e torna-se difícil arrancá-la do meio do trigo sem produzir dano ao próprio trigo. Mas as únicas semelhanças são o aspecto. Tudo o resto e os seus efeitos é diferente. O joio, segundo parece, é o hospedeiro de um fungo que produz toxinas venenosas que podem causar efeitos gravíssimos se forem consumidos por animais e seres humanos. Ou seja, o resultado de se comer isto misturado com o trigo é que pode provocar efeitos graves no organismo do ser humano ou até dos próprios animais. Então, a única parecença é no aspecto. O resultado e o efeito dele produzido no ser humano ou nos animais pode ser muito grave. Enquanto o trigo é base para os mais variados alimentos, o joio é uma erva daninha. Quando ela começa a amadurecer e quando as espigas são formadas, as semelhanças entre as duas sementes começam a acabar. E no dia da colheita, nenhum ceifeiro comete o erro de, ao colher o trigo, deixar o joio junto com o trigo. Ou seja, eles conseguem perceber a diferença quando já está tudo maduro e na hora da ceifa eles conseguem separar o trigo do joio para assim não produzir, digamos, não misturar e produzir efeitos nocivos para o ser humano ou os animais. Esta parábola do Novo Testamento padece muitas vezes interpretações diferentes. Se calhar o que eu vou falar com vocês esta manhã, se vocês já ouviram várias vezes pregar esta parábola, não sei, nunca tenham ouvido. Esta parábola talvez seja uma das parábolas que mais interpretação errada quanto a mim tem. E acontece porque as pessoas nós às vezes olhamos para as parábolas, literalmente para elas, e não olhamos para a hermenêutica e para aquilo que ela nos quer verdadeiramente ensinar. Às vezes somos taxativos, arbitrários e usamos versículos para julgar pessoas e versículos para nos defender. E muitas vezes aquilo que é a nosso favor tem algum versículo bíblico que nós vamos buscar para nos defendermos e o que é contra nós dizemos não ter amparo bíblico. E este comportamento em relação aos textos bíblicos distancia o ser humano de verdades indispensáveis do valor e do viver cristão. E este texto muitas vezes é um exemplo clássico de uma interpretação errada que nos leva a tomar decisões em relação a outras pessoas, dizendo, este é joio, com facilidade. Acontece alguma coisa na igreja e rapidamente, às vezes, nós olhamos para a pessoa e dizemos, aquela pessoa era joio, foi arrancada, era má, ou tinha má índole, ou a qualquer outro lugar. Esta semana, ou semana passada,
aconteceram alguns... foi conhecido um problema com um pastor de evolução em Nova Iorque, um pastor muito famoso, uma igreja com 7, 8, 10, não sei quantos milhares de pessoas, não é? Esse pastor, infelizmente, teve alguns problemas e teve que ser retirado da igreja, está a ser tratado, está a ser, penso eu, aconselhado pronto, tem problemas como qualquer um de nós pode ter problemas na vida. E o impressionante foi como rapidamente nas redes sociais muitas pessoas se levantaram para julgar a pessoa, para, eu avisei que aquele estilo, que aquela pessoa, e que isto e o outro, e rápido, nós somos muito rápidos, e nós somos muito rápidos às vezes a fazer julgamentos à vida das pessoas. E esta parábola, em primeiro lugar, não deve ser utilizada para enquadrar o comportamento de qualquer irmão, ou igreja, ou movimento evangélico, que achamos que não é tão bom como aquilo que deveria ser. Porque, em tese, até que se prove o contrário, e neste caso em particular, que Jesus está a falar, só Deus pode julgar. E todos nós podemos ser joio ou ser trigo aos olhos dos outros. E na realidade ninguém sabe quem é joio ou giro, ou joio ou trigo, a não ser o nosso Deus. É Ele que conhece o ser humano profundamente. Em segundo lugar, esta parábola não deve ser interpretada como se o joio representasse aqueles que não são convertidos no mundo e o trigo fosse aqueles que são crentes fiéis e verdadeiros da igreja. Às vezes podemos dizer, aquilo é joio, é para a condenação. E o mais grave é que às vezes o ser humano até parece que sente um certo prazer em diferenciar, nós somos os bons e eles são os maus, e o fim deles é no inferno, porque eles merecem estar no inferno. E às vezes nós somos assim. Vemos pessoas que, infelizmente enganados por Satanás, vivem longe dos princípios de Deus e sentimos uma certa alegria de que nós não somos assim. E fazemos julgamentos sobre as pessoas. E Jesus Cristo não veio para julgar, mas sim para salvar. Jesus veio para trazer uma mensagem de esperança. E nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, não devemos fazer o papel do diabo na vida das outras pessoas. Ele é que é o acusador, ele é que veio para condenar, ele é que veio para matar, para destruir, para trazer confusão. Acho que Jesus estava a advertir os seus discípulos naquela altura e eles mesmo assim não entendiam muito bem. Há uma passagem em que os discípulos, porque não foram recebidos em tal lugar, pediram para que ir do céu fogo sobre as pessoas, porque não os recebiam. O nosso objetivo é amar pessoas e não julgar. Então, rapidamente, eu gostava de falar, e rapidamente, eu vou tentar ser rápido, praticamente já falei tudo o que tinha a falar em relação à parábola. Mas há 5 advertências que eu entendo de Jesus nesta parábola que eu gostava de falar rapidamente. A primeira é: existe, tal em O está mais, existe um poder mau que quer destruir a boa semente. Existe. Existe um poder, e a primeira advertência de Jesus, através desta parábola, é que há joio no meio do trigo e que há sempre um inimigo que quer destruir o campo de trigo. Há sempre um inimigo hostil no mundo que quer destruir a boa semente. E a experiência diz-nos que ambas as influências atuam em todas as esferas da sociedade. Atuam no meu próprio coração, o bem, a carne, o mal, a influência, aquilo que o inimigo quer semear dentro do meu próprio coração, na minha própria família, na minha igreja, na sociedade onde nós vivemos. Há sempre essa influência do bem e do mal. E o mal está presente e quer destruir aquilo que é bom, e isso vai ser sempre assim até ao fim. Agora, o que nós não podemos fazer é julgar a pessoa com facilidade, porque nem sempre a cara vai com a careta, não é o que se diz? Não é? Às vezes nós olhamos para uma pessoa e dizemos assim, ui, tem cara de má pessoa, e depois conhecemos e até é uma excelente pessoa, não é?
às vezes as impressões enganam. E outras vezes nós ouvimos e acontece coisas e dizemos: mas tinha uma carinha tão boa, era tão sonsinha, era tão, não é? Costuma-se dizer sonso, não é? Assim, uma carinha tão laroca, como é que aquilo aconteceu? E não sei o quê. Porquê? Porque nós não conhecemos tudo das pessoas. Há sempre influência do bem e do mal na nossa vida. Digam lá, não é? Vocês não são influenciados pelo mal? Com certeza que são. Todos nós somos. E coisas boas também. Precisamos, acima de tudo, estar vigilantes. Estar vigilantes. E a lição que a vida nos dá é que sempre devemos estar vigilantes com aquilo que deixamos semear no nosso coração e com aquilo que é semeado na nossa família, na nossa igreja e à nossa volta. Sabem porque é que o inimigo semeou joio? Perceberam na parábola porque é que ele semeou joio? Porque é que ele semeou joio? Quando é que ele semeou joio? Mas quando é que ele semeou? Em que altura semeou? Perceberam na parábola ou não? Logo após semear. Mas o que é que onde é que estavam os homens? Estavam a fazer o quê? Estavam a dormir. Eles estavam a dormir, a parábola diz: quando eles estavam a dormir, veio o inimigo e semeou joio. Então precisamos estar vigilantes para não deixar que o diabo semeie joio no nosso coração, que nos faz às vezes não só mal à nossa vida, mas contaminar toda a nossa volta. Essa é a primeira lição. Existe um poder mau que quer destruir aquilo que é bom e precisamos estar vigilantes, despertos. A segunda lição que eu tiro é a dificuldade de saber quem sim e quem não. Quem é joio e quem é trigo. Não sabemos. A parábola adverte-nos que ninguém sabe verdadeiramente quem é o giro e quem é o croio. Porque, como eu disse antes, a cara às vezes não tem a ver com a careta. E um homem pode parecer bom, mas na realidade ser mau, e pode parecer mau e na realidade ser bom. Por isso, nós não sabemos quem pertence ao reino de Deus e quem não pertence ao reino de Deus. Era aquilo que Jesus estava a dizer aos seus discípulos. Esperar. No tempo certo, há de haver uma ceifa. E quando vier a ceifa, então será separado aquilo que é mau daquilo que é bom. O grande problema, e é facto, é que nós apressamos-nos em demasia a classificar alguém e indicá-lo como bom ou mau. Este é mau, este é bom. Aquele fez isto, é mau. E depois o grande problema é que quando alguém faz alguma coisa má, ele é mau para toda a vida. Já nunca mais pode ser bom. Não é? Há um ditado, não sei se em Portugal também, em Espanha, que diz: matas um gato e chamam-te mata-gatos. Ficas conhecido por mata-gatos. Olha, vai ali o mata-gatos. Porque ele matou um gato, se calhar sem ver. Não é? Então, o que é que eu quero dizer com isto? Depois classificamos as pessoas. E às vezes nós apressamos em demasia a classificar alguém e pomos logo uma etiqueta. Esta pessoa é má, aquela pessoa é boa. E isso sem levar em conta todos os factos ligados a ele, por total falta de conhecimento. Ninguém conhece ninguém. Acreditem, na totalidade. Temos aqui um casal que está casado há quase 50 anos. 45. Por muito que se conheçam, não se conhecem totalmente. Não há ninguém que conheça ninguém totalmente. Por mais verdadeiro que nós sejamos. Há sempre alguns pensamentos, há sempre algumas coisas dentro de nós que diz, nem ao diabo confesso, nem à parede confesso, não é? Há sempre uma coisa ditada. Uma canção, não é? Nem às paredes confesso. O único capaz de conhecer tudo é Deus. Deus é o único capaz de conhecer tudo. Por isso ele dizia aos seus discípulos, nesta ilustração: esperar, não ires lá para arrancar, deixar crescer até que seja o tempo certo. E porquê? Porque nós temos um problema, e este é o terceiro pensamento: é rápido os juízos
que levam a más sentenças. Normalmente, quando nós avaliamos rapidamente qualquer situação, nós damos uma má sentença. Por isso, não sejamos apressados nos nossos juízos. A parábola chama-nos a atenção para não sermos apressados nos nossos juízos. Se os semeadores, os homens que trabalhavam naquele campo, atuassem por conta própria, arrancando o joio, o resultado iria ser que iriam destruir todo o campo e o trigo iria sair com eles também e iria pagar, como se costuma dizer, o justo do pecador. Não sejamos apressados nos nossos juízos. Virá um tempo em que haverá colheita e o juízo deveria esperar até à época da colheita. Nós, como eu disse no início, não somos chamados para fazer juízo. Nós somos chamados para cuidar de pessoas, somos chamados para amar pessoas, para orar por elas, para interceder por elas. E, na realidade, porquê é que é preciso esperar até ao fim? Porque há sempre tempo de arrependimento para as pessoas. Alguém pode cometer um erro grave hoje, mas redimir-se amanhã. E pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, ser perdoado do seu pecado. E a maior lição que nós temos em todo o Evangelho, talvez seja a daquele homem que estava ao lado de Jesus ao morrer. Ele estava a ser condenado justamente, não como Jesus. Ele reconhecia que ele era merecedor daquilo e olhava para Jesus e este não é, mas eu sou. E Jesus, no último momento antes da sua morte, foi capaz de o perdoar e salvar. Aquele homem pode ter sido um joio a vida toda, mas no final transformou-se num trigo. Deus tem esse poder, por isso nós não podemos fazer juízos rápidos sobre as pessoas. Deus é aquele que pode perdoar e mudar e transformar, convertendo aquilo que é feio em algo formoso. E alguém que andou com Jesus durante 3 anos, acabou, segundo diz a palavra de Deus, os seus dias pendurado com uma corda ao pescoço. Não foi? Enforcou-se. E teve com Jesus 3 anos. E talvez, que belo trigo, que belo fruto. Enganava a toda a gente. Não é? Mas chegou ao fim e vemos um que era o mau. Jesus a dizer, hoje estarás comigo no reino, do meu Pai. E o outro que andava com Jesus dia a dia, ouvia Jesus, comia com Jesus, molhava o pão no prato de Jesus, beijava Jesus e acabou por ter um fim bem pior. Quem era o joio na história? Quem era o trigo durante aqueles 3 anos? Pois é, há sempre tempo. Por isso, deixemos o juízo para a época da colheita. O juízo só pode ser estabelecido no final de todas as coisas. Porquê? Porque ninguém que veja uma só parte de algo pode julgar a totalidade. E ninguém que só conhece uma parte da vida de alguém pode julgá-lo totalmente. Esta pessoa fez isto, ela não presta. É mau, é isto, é aquilo, não vale nada, não presta para nada. Nós não temos a capacidade de conseguir avaliar a vida total de uma pessoa. Por isso, tentemos não ser juízes sobre a vida dos outros. Amém? Não sejamos rápidos e apressados, porque ao apressar-nos a fazer juízos, normalmente fazemos más sentenças. Quarto aspecto. A realidade de que o juízo é certo também. Apesar de nós não sermos juízes sobre a vida de ninguém, é certo que irá haver um juízo no final. O juízo chegará no final. A parábola revela que o juízo chega no final. Não se apressa, mas chega. O fruto vai crescendo. Ninguém corta o trigo antes dele estar maduro. Certo? Mas vai haver uma altura, o labrador que o semeia espera que ele amadureça para então vir a colheita. E o certo, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que a certeza de que um dia chegará o juízo. No final, a separação dos maus e dos bons irá acontecer, será uma realidade.
E pode ser que, do ponto de vista humano, muitas vezes pareça que um determinado homem irá escapar das consequências dos seus atos, mas na realidade há sempre um julgamento no final. E o que eu quero é que nós pensemos, pode ser que, do ponto de vista humano, pareça que a santidade nunca é recompensada, mas haverá no futuro um novo mundo que irá corrigir a justiça do velho mundo, ou a injustiça. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, embora nós não tenhamos o dever, nem somos chamados a ser julgativos sobre os outros, no entanto, um dia o juízo chegará e nós, enquanto vivemos aqui, devemos procurar viver em santidade e de acordo com Deus, mesmo que os outros não o queiram fazer, porque um dia haverá uma recompensa sobre aqueles que são santos e vivem em santidade e haverá uma condenação para aqueles que são maus e que vivem entregues às maldades. É aquilo que Jesus está a ensinar. Quando chegar a colheita, uns serão separados dos outros. Aqueles que provocam escândalo e iniquidade irão para o fogo inteiro. Aqueles que vivem em santidade e de acordo com Deus, esses irão para a presença de Deus por toda uma eternidade. O juízo é certo, a ceifa é certa. Não nos cabe a nós, antes dela, nem durante até a própria ceifa, ser nós a julgar ninguém. Aliás, o trabalho da separação, nós percebemos que não é feito segundo a parábola, não é feito pelo ser humano. É feito por quem? Pelos anjos. Não foi o que diz a parábola? Na explicação, Jesus diz: os anjos virão e separarão. Por isso, deixemos esse trabalho para os anjos. Mas cuidado, o juízo é certo. Há de chegar um dia em que a colheita irá ser feita. E por último, Deus é na realidade o único capaz de ser juiz. Ele é o único capaz. A única pessoa que tem o direito de julgar é Deus. Nenhum de nós tem direito de julgar ninguém. Nós podemos tirar as nossas conclusões, podemos dar as nossas opiniões, podemos observar a vida de alguém, se realmente nós percebemos que aquela pessoa não está a viver bem, podemos até dizer: olha, eu acho, na minha opinião, que devias mudar. Nós somos chamados, digamos, a estimular-nos, a exortar-nos uns aos outros. Nós somos chamados a corrigir-nos uns aos outros. Não somos chamados a julgar as outras pessoas. A dizer, um julgamento tem uma sentença. E nós não somos chamados a sentenciar os outros. A dizer, tu estás condenado. Tu não prestas, tu nunca mais tens possibilidade de nada. Deixemos isso para Deus. Deus é aquele que tem o poder para dizer e para dar a sentença. E os anjos serão aqueles que terão o trabalho, o chamado de separar aqueles que são bons daqueles que são maus. Deus é o único que vê o homem por inteiro. Deus é o único que pode julgar. Deus é o único que conhece a história totalmente de todos. De maneira que, em última instância, nesta parábola há dois elementos que para mim são muito importantes. Primeiro, uma advertência para que não julguemos quem quer que seja, porque não somos chamados a isso. É só Deus que pode fazer. Mas também tem uma promessa e uma segurança. A segurança de que no final o juízo de Deus há de manifestar-se. Ele chegará e haverá separação então, nesse tempo, entre aqueles que são justos e aqueles que têm levado uma vida de iniquidade, aquele que é trigo e aquele que é joio. Conclusão. Esta parábola adverte-nos de que devemos aprender a que nenhum ser humano é bom o suficiente para julgar um outro ser humano. Não temos essa capacidade, nem somos capazes de o fazer. Mais uma vez eu volto a dizer, não é advertir, não é exortar, não é chamar a atenção à outra pessoa por comportamentos ou atitudes que ela está a fazer erradas, mas é dar sentença e julgar. Nós não podemos fazer isso. Segundo, ninguém pode lançar juízo temerário
absoluto, aleatório e final sobre quem quer que seja. No sentido de dizer, tu estás excomungado, não há mais possibilidade de mudança na tua vida. Eu lembro-me uma vez de ir a um médico em determinada altura da minha vida em que ele lançou um juízo na sua perspectiva sobre a minha vida e disse, não há solução para ti. Não há mais solução para ti. Mas Deus tinha uma história diferente para mim. E do juízo daquela pessoa sobre a minha própria vida, naquela altura, não foi o final da minha vida, mas se calhar foi o princípio da transformação da minha vida. Por isso, Deus é aquele que sabe todas as coisas. Nós não podemos lançar juízos e amedrontar as outras pessoas, absoluto, de uma forma aleatória, nem final sobre quem quer que seja. Porquanto nós não sabemos realmente como está o coração daquela pessoa que estamos a julgar. E por último, é quase sempre impossível julgar alguém de maneira absolutamente imparcial. Vamos ser sinceros. Isso acontece no futebol, acontece na política, acontece nas circunstâncias do dia-a-dia, acontece em todas as circunstâncias de cada dia. Porquê? Porque nós seres humanos não somos imparciais. Nós temos gostos, há pessoas que nos caem bem, há pessoas que não nos caem tão bem, há cores que nós gostamos, na política há políticas que nós gostamos, no desporto há clubes que nós gostamos, e isso se aplica nas nossas relações iguais. Nós somos capazes de perdoar uma coisa grave a alguém que nós amamos e não somos capazes de perdoar alguém que se calhar que nos calca um sapato sem querer. Não é? Eu lembro-me uma vez, nunca me esqueço, dentro de um autocarro, pisei alguém, eu na altura era miúdo, e pedi desculpa. E a pessoa olhou para mim enfurecida e disse, as desculpas não se pedem, evitam-se. E eu até fiquei assustado, não vai bater. O que eu quero dizer, se calhar, se alguém fosse próximo dele, o pisasse, ele até me ligava, não é? O que eu quero dizer é que os nossos juízos são difíceis de ser imparciais. São difíceis. O único que tem a capacidade de julgar alguém de maneira absolutamente imparcial é Deus. Porquê? Porque Ele conhece tudo. Ele conhece-nos profundamente. Ele conhece quem nós somos verdadeiramente. Portanto, deixemos o julgamento de Deus, o julgamento para Deus, porque Ele é o único que pode julgar o homem. Ele é o único que pode sondar o seu coração. Ele é o único que pode virar-nos do interior. Ele é o único que nos conhece, conforme diz. Leia o Salmo 139 e lá está a explicar que Deus é o único que consegue verdadeiramente perceber o nosso coração e conhecer o nosso coração. Em última análise, se vocês não levarem nada daquilo que eu falei, levem esta frase que Deus colocou no meu coração. Deixe Deus ser Deus e fazer o seu trabalho. Nós não somos Deus sobre a vida de ninguém para condenar uma pessoa eternamente e para julgá-la e dizer-lhe que merece ser arrancada e merece ser, de alguma forma, lançada no fogo. Deixe Deus ser Deus e fazer o seu trabalho. Amém? Oremos.